episódio e tudo mais, mas é bem de boa. E enquanto a gente vai falando, podem levantar a mão ou só abrir o microfone, perguntar, fazer algum comentário, fiquem super à vontade para isso. A ideia eu não, assim, eu for pra gente interpretou mais como a gente expor um pouco como era o projeto e então certamente ao longo da exposição vai surgindo alguma dúvida ou entender melhor também como é que funcionavam as atuações e tudo mais, então podem ficar super à vontade. A gente já inicia ou esperamos mais uns minutinhos? Eu creio que dá para começar já, o pessoal já entrou bastante gente. É mais ou menos, a Carol estava dizendo, é mais ou menos o que dá semanalmente assim nas nossas reuniões, então dá para começar. Vocês podem se apresentando e daí a gente vai iniciando. Se vocês tiverem algum questionamento, estamos aí, né? Perfeito. Então tá, começa aí, Foca. Vai largar essa bomba então para mim? Tá. Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, em nome também do Henrico, muito mesmo pro convite. É sempre sempre uma alegria, de alguma forma, contribuir para esse projeto que a gente tem tanto carinho, assim. Eu lembro que esses dias estava o Henrico falando, e eu concordo em número de grau com ele, o que ele disse, que o Educar foi uma das melhores coisas, assim, que a gente, tipo, uma das coisas mais, como é que eu posso dizer? Pra gente, assim, no Significativas. sentido de desenvolvimento pessoal, sabe? Foi uma das coisas mais legais, assim, que mais marcaram a gente nesses 5 anos de faculdade. E também é sempre muito legal falar sobre, é muito importante falar sobre educação. E, enfim, é uma honra poder trocar aqui algumas ideias com vocês e aprender um pouco mais também. Que eu acho que é sempre uma oportunidade de aprender, né? Às vezes, quando tu vai falar, assim, vai dar uma palestra, algum seminário, tu acaba, tu que tá aprendendo mais com o pessoal do que o que as pessoas que estão te ouvindo. Enfim. Então, já vou passar a palavra para o Henrico, mas me apresentando bem rápido, bem rapidinho. Eu me chamo Lucas Porto-Fopa, eu sou bacharel em Direito aqui pela URGS, a gente se formou agora em maio, e eu também sou mestrando em Filosofia pela URGS, eu pesquiso algumas coisas na linha de Direito à Educação, Democracia, algumas relações, assim, alguns problemas também. E acho que é isso. Então, Henrico, se apresenta e pode. Eu e o Fopa, a gente, desde o início da faculdade, desde o primeiro dia, a gente tem uma conexão muito legal, assim, a gente foi parceiros ao longo da faculdade inteira, tocando projetos juntos também, claro, com outras pessoas, né? Não foi só a gente, tinha muitas pessoas envolvidas, mas a gente fazia parte daquele primeiro grupo que teve a ideia de criar o projeto, que tomou os primeiros passos. E a gente fica muito feliz também que o projeto está sendo retomado agora, com tanta gente interessada. E, enfim, a gente, como o Fopo falou, a gente se formou agora há pouco. Eu trabalho como advogado e, enfim, é mais ou menos. Eu dei uma pequena pausa na minha carreira acadêmica, digamos assim, mas pretendo retomar também no futuro próximo, aí, junto com o FOPA nos próximos passos. Mas, então, vamos iniciando aqui, falar um pouquinho do projeto que foi esse ano, né, de atividade. Bom, a gente começou em 2019, né? Ele mais ou menos. Para educar como naquele formato, naquela ideia que eles propôs, enfim. Foi bem no comecinho de 2019, assim, tipo, primeiro trimestre. Nesse primeiro ano, assim, digamos, de janeiro de 2019 a março de 2020, ali, antes de estourar a pandemia,
a gente atuou como resultado, assim, geral, a gente atuou em 9 escolas ao todo, sendo 56 turmas, né? São todas turmas de ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E tendo nessas 56 turmas, ao total, mais de 1.200 alunos que a gente, de alguma forma, teve contato, que a gente dialogou, que a gente espera que tenha tido algum impacto positivo. A gente também, um resultado muito, muito legal, assim, que a gente construiu o mapa do cara, que a gente já vai falar um pouquinho mais na frente, também o manual. O manual, ele chegou a ser usado na época pelo cursinho do CEUE, não sei se vocês conhecem, o cursinho pré-vestibular que tem ali. Foi uma coisa muito bacana, assim, a gente ficou muito feliz quando eles pediram para poder repassar isso para os alunos deles. Entre as redes sociais, né, contando soma de Instagram mais Facebook, a gente tinha um tanto mais de 2.500 seguidores. Em 2021, se eu não me engano, foi em novembro, eu não lembro se foi novembro de 2020 ou novembro de 2021. Eu acho que foi 2020. Foi 2020. A gente foi chamado para participar de um evento é um projeto de extensão lá de uma Universidade Federal de São Paulo, de São Carlos, desculpa, no estado de São Paulo, que é o GAPAF. Aliás, é um projeto de extensão muito legal, assim, muito massa mesmo. E eles convidaram para a gente participar online, assim, de uma das mesas que tinha na semana do evento. E ao longo da pandemia, o que a gente conseguiu, assim, de um resultado interessante é que a gente promoveu, como a gente, não podia sair de casa, tudo mais, e estava toda aquela situação das escolas públicas, um caos, e não sabia se ia ter nem se não ia ter. A gente moveu uma campanha para arrecadar e doar materiais escolares, assim, porque tinha muita aula suspensa naquela época, muitas escolas que pararam há muito tempo e não tinha notícia, por exemplo, de que o Enem não ia acontecer ainda. Depois sobreveio o adiamento, assim, mas enfim. Então, a gente conseguiu isso e é muito, muito, muito orgulhoso, assim, pra gente. Até depois a gente vai falar um pouco disso mais. Mas a gente, como, sei lá, uns 10, 20 alunos, conseguir tudo isso é muito gratificante. Assim. Acho que pode passar, Henrique. Isso. Agora o Henrique vai falar como, de fato, essas atuações eram. Uma coisa assim que a gente reparou desde o início era que não importa a mensagem, o quão importante fossem as informações e os dados, enfim, que a gente estivesse passando nas atuações, se a gente não criasse uma conexão com os estudantes, com os alunos, de fato eles entenderem que nós éramos seres humanos preocupados com eles também seres humanos, se a gente não criasse essa conexão, a gente ia sair dali 5 minutos depois, toda a mensagem que a gente tinha passado não ia ficar ali. Então, o que a gente foi construindo ao longo do tempo era que a gente precisava criar uma relação de confiança, porque tu só ouve e só dá valor para as coisas que uma outra pessoa está te dizendo, quando tu tem confiança pelo que ela está te dizendo e por essa pessoa. E essa confiança tu acaba conseguindo adquirir por meio de uma relação de vulnerabilidade. Quando duas pessoas mostram as suas fraquezas, mostram as suas forças e veem o tanto de coisas importantes que essas pessoas têm por meio dessa vulnerabilidade, é que elas criam confiança e criam conexão. Então, foi mais ou menos essa fórmula que a gente reparou que a gente conseguiria trazer uma mensagem mais significativa para os alunos nas nossas atuações. E tudo isso por meio do diálogo, né? Uma primeira coisa que a gente fazia quando a gente entrava nas salas era primeiro pedir licença para os professores. Claro, a gente não ia simplesmente entrar na sala. Claro que tinha todo o contato prévio com a direção para eles autorizarem a gente fazer as atuações. Mas ao entrar nas salas, a gente ia conversar com o professor, explicar que a gente era um projeto, que a gente ia falar sobre educação e tudo mais.
E depois que o professor nos desse licença, eles geralmente saíam da sala para, inclusive, deixar os alunos mais à vontade, para eles conseguirem se comunicar melhor com a gente e tudo mais. A gente fazia uma remodelagem na sala. A gente afastava as mesas, fazia um círculo no centro da sala, cada um ali como um indivíduo trazendo suas experiências, tudo mais, bem um método bem dialógico, assim. E aí era mais ou menos esse primeiro passo. A gente remodelava o ambiente. E aí, a partir... E uma coisa, a gente sentava no meio deles. Tipo assim, não sentava todo mundo... Eu lembrei agora. A gente não sentava, tipo, o grupinho aqui do pessoal que veio do Educar, assim. Não, a gente estava espalhado, entendeu? Tava no meio dos alunos. Tipo, 3, 4 alunos, uma pessoa, 2 alunos, outra pessoa, assim. Então era bem horizontal a coisa mesmo. Isso era legal, dava uma situação, um ambiente que não era os alunos e nós. Era nós no meio dos alunos, porque a gente também era aluno, a gente também era estudante, né, da graduação, então a ideia era justamente criar esse ambiente que a gente fizesse parte daquele ambiente, né, junto com eles. E a fórmula, assim, claro que isso foi uma coisa, a gente está passando aqui como que foi o modelo final, digamos. Isso foi tudo uma construção que ao longo de um ano, a cada atuação, a gente reparava, isso não saiu legal, aquilo outro também dava para melhorar. E aí a gente foi construindo essas novas ideias e chegando nessa nossa fórmula mágica aqui, para criar justamente essa conexão. O primeiro passo era a gente criar uma situação de desconforto que eles reparassem que naquele momento eles ainda não confiavam na gente. Então, que a gente falasse para eles naquele momento ia entrar para uma orelha e sair pela outra. Essa situação de desconforto que a gente criava, um dos modelos que a gente fez, foi a gente chegar, geralmente, se era ou muito frio ou muito quente, no inverno ou verão, a gente dizia para eles, o que vocês nos falariam se a gente dissesse para vocês irem a pé até o centro, no centro de Porto Alegre, para fazer determinada coisa e voltasse. Isso no frio ou no calor não era uma situação muito agradável, era uma situação desconfortável. Então eles falavam, óbvio que eu não iria, nem te conheço, nem sei quem tu é, por que eu ia seguir o que tu está me dizendo. E aí a gente, a partir disso, começava a dialogar sobre os sonhos, as forças e as fraquezas. Isso até era lembrei agora, até essa situação de desconforto, a gente falava para eles, porque se eles fossem no centro e voltassem, eles teriam uma recompensa muito grande. E mesmo sabendo que na nossa palavra eles teriam uma recompensa muito grande, eles, em geral, não acreditariam, né, que teria essa recompensa, porque eles ainda não confiavam na gente. E uma coisa também que é importante reparar é que as escolas que a gente vai falar isso depois quando for tratar do mapa Educar, que as escolas que a gente iam não eram escolas perto da região central de Porto Alegre. Porque na região central de Porto Alegre, em geral, as políticas públicas chegam. Quanto mais afastado, menos chegam as políticas públicas. Então a gente foi para o Sarandi, foi para Bom Jesus, para Restinga, para Vila Jardim. Eram bairros um pouco mais afastados, onde essas políticas de educação em geral não chegavam. Enfim, passada essa situação ali do desconforto, a gente começava, às vezes, por nós mesmos, falando um sonho, uma força e uma fraqueza que a gente tinha. E ali começava a criar justamente essa relação da vulnerabilidade, de a gente mostrar que a gente também tinha fraquezas, que a gente também tinha algumas forças e que a gente tinha sonhos. E uma coisa que também era muito importante, eu sempre buscava em todas as atuações que eu ia, de não falar sempre a mesma fraqueza, a mesma força, o mesmo sonho. Cada atuação eu me esforçava para encontrar um sonho diferente, uma força diferente, uma fraqueza diferente.
porque isso também era um processo de construção da nossa identidade enquanto projeto, enquanto indivíduos que faziam parte do projeto. E isso cria também uma percepção de que a gente tem mais sonhos, mais forças, tem mais fraquezas que a gente pode imaginar numa primeira atuação. E isso era bem legal, assim, de criar isso. E cada um ali da cozinha... Desculpa, tem um cachorrinho aqui. Deixa eu só fechar aqui a porta, só um minutinho. Desculpa. E aí cada um ali da rodinha, geralmente eram turmas de 20 e poucos alunos, 15 alunos, algumas turmas menores até. Cada um falava o seu sonho, a sua força e a sua fraqueza. Podia ser mais um sonho, mais fraqueza, mas era muito legal de ver que cada um mostrava um pouco da sua vulnerabilidade. A partir dali a gente começava a criar uma conexão bem legal. Depois disso, a gente falava sobre qualidades e problemas, déficits, enfim, que tinham na escola deles, no bairro deles e no Brasil como um todo. E também era um momento assim de ouvir eles, de aprender com eles, de entender quais eram os problemas daquele bairro, quais eram os problemas daquela escola, quais eram os problemas que eles observavam que eram problemas do Brasil. E a partir disso também a gente expunha um pouco das nossas ideias, claro que de um modo a não querer induzir eles para um determinado caminho, mas, enfim, de fato, conversando sobre essas questões que são importantes. Isso eles falavam, tá? A gente só perguntava assim, o que vocês acham que tem de bom na escola de vocês? Aí eles falam um monte de coisa. O que vocês acham que tem de ruim na escola de vocês? Aí depois, o que tem de bom no bairro? O que tem de ruim no bairro? No Brasil. Na educação no Brasil, né? Era, tipo assim, eles, entende? Não era a gente que sugeria nada disso. Era bem ouvir mesmo o que eles tinham para dizer e era bem interessante ver as ideias que surgiam. E enfim... Isso é tudo na primeira reunião que vocês faziam com eles? Sim, a gente, nas atuações, a gente falou ali, né, que foram 56 turmas. Cada turma a gente fez uma atuação. Isso até é uma questão que para o segundo ano ali, que acabou sendo meio interrompido por conta da pandemia, a gente ia mudar esse modelo, ia fazer alguns ajustes mais para ter uma atuação mais centrada, que a gente vai também explicar na sequência, mas era uma atuação em cada turma. Essa fórmula inteira, desde situação de desconforto até ingresso, permanência na universidade, ele era tocado, digamos, em uma turma, entendeu? Digamos assim, primeiro ano A, da escola Gomes Carneiro. A gente vai tocar tudo isso daqui em cerca de 2 horas e pouco, assim, variava. Mais ou menos metade da manhã a gente durava. E daí a gente saía, fazia na outra turma, né? E claro, e isso, tipo, por exemplo, eu, o Henrico e mais uma pessoa estava no primeiro ano A, e ao mesmo tempo tinha um outro grupo que estava, sei lá, no segundo ano C fazendo isso, entendeu? Então... Isso. Geralmente quando a gente tinha um grupo de pessoas maior em cada turma, em cada escola, né, em cada atuação que a gente conseguia fazer essas atuações simultâneas. Então, às vezes tinha 1, 2, 3 atuações ao mesmo tempo, em cada turma. E a gente conseguia ir se dividindo, assim, claro, quando tinha menos participantes naquele dia, a gente ia fazendo uma turma de cada vez e tudo mais. Mas mais ou menos uma manhã, assim, a gente conseguia fazer 2 turmas. Em geral, era por aí. 2 turmas cada grupo, né? Acho que esse é... cada grupo, isso, exatamente. E, enfim, e aí, a partir disso, que eles tratavam um pouco dos problemas da escola, do bairro, do Brasil, a gente partia para a mensagem que a gente queria passar, né? Da importância da educação e das oportunidades que eles poderiam ter ingressando na universidade, que isso era uma coisa viável, que isso era uma coisa... Isso, inclusive, tinha muitas escolas que a gente ia, que eles simplesmente não sabiam que a URGS
era de graça, que a URGS tinha benefícios do PRAE, incentivos de permanência na universidade, coisas assim que pra gente, até inclusive tem pessoas dentro da universidade que não têm a menor ideia que isso existe. Isso era hoje em dia eu acho que até tem uma divulgação um pouco maior dessas informações, a tua URGS tem todos os dados organizados hoje em dia, mas naquela época, em 2019, a tua URGS era muito embrionária, tinha pouquíssimas coisas e não se divulgava essas coisas. E muito menos nas escolas de regiões mais afastadas do centro. Então, quando a gente chegava nesse lugar, a gente falava, olha, nós somos estudantes da URGS. A URGS era uma coisa assim que era inalcançável. Muitos deles pensavam, não tenho a menor capacidade de entrar numa URGS ou outra universidade também, outra faculdade. E o nosso papel lá era mostrar que isso não era tão longe deles quanto eles imaginavam. Que eles tinham plenas condições também de chegar lá. Claro que isso era um pouco um discurso motivacional, mas não era também um coach, sabe? Era a gente mostrar para eles que era possível, que tinha condições, que tinha ações afirmativas para justamente estudantes de escola pública ingressarem na universidade, que depois que eles conseguissem ingressar, teriam os benefícios PRAE e que eles conseguiriam se manter, teriam formas assim de lutar por uma educação melhor também. Enfim, isso eles também, a partir daí, eles já tinham uma confiança maior na gente, eles já tinham criado essa conexão com a gente, e aí eles estavam inteiramente focados em entender o que a gente queria passar para eles. E era muito importante Eu acho que passar por o esse termo, processo. Nico, a questão tipo, tem uma palavra em inglês, eu odeio ficar usando palavra em inglês para explicar as coisas, mas tipo, deixar eles entitled, tipo, eles se reconhecerem como sujeitos de direito que tinham direito à educação, tinham direito a acessar a universidade pública, inclusive outras coisas, né? A gente não falava, vocês têm que ir para a universidade pública, é o melhor, é o único caminho possível. Não, a gente dizia que tinha outros caminhos, mais se quisesse fazer. Inclusive, a gente falava do FIES, SISU, outras coisas, né? ProUni, enfim. Mas que eles tinham esse direito à educação, inclusive o acesso ao ensino superior, entendeu? E a gente falava também dos cursinhos populares, a gente tem no manual isso, mas é essa noção, entendeu? É de, que nem o Henrique falou, eles não tinha nem noção que era de graça URGS, então a gente botar eles numa posição deles se enxergarem como possíveis alunos de universidade, não que o caminho inevitável deles era não ir para a universidade de forma nenhuma, entendeu? Sempre de forma realista, que nem o Henrique pontuou, né? A gente, bom, até porque na parte dos problemas ali da escola do bairro do Brasil a gente já ressalta isso, mas é nesse sentido, sim. Sim. E também a gente, de uma certa forma, também tratava da questão da importância, de uma certa forma não, a gente tratava disso, da questão da importância das ações afirmativas. Quando eles estavam tratando da questão dos problemas das escolas, do bairro e tal, a gente via que tinha problemas muito sérios e que são problemas que não são partilhados em escolas particulares. Falta de professor, falta de limpeza, sei lá, coisas assim que não tem, que criam um ambiente completamente discrepante. E aí o que a gente falava para eles? Olha, as ações afirmativas não é uma gorjeta que está dando. É porque tem uma situação discrepante que, se tu não faz nenhuma política para tornar isso um pouco mais equânime, tu não tem como ter uma sociedade sustentável do ponto de vista democrático e de acesso à educação. E aí eles, tipo, até tinha pessoas que achavam que não deveria ter ações afirmativas, mas aí depois que a gente mostrava esse outro lado, assim, tem problemas aqui que não tem em outros lugares, aí eles, de fato, é importante esse negócio, faz sentido ter isso. E é um processo também de conscientização, né, da importância das ações afirmativas.
Mas era mais ou menos esse o caminho que a gente fazia em cada atuação, em cada turma, de conversar com eles, ouvir os problemas, ouvir os sonhos, fraquezas, e a partir disso a gente dava a nossa mensagem de que tinha essa possibilidade, que eles poderiam seguir esse caminho. E na parte do ingresso a gente também falava sobre a universidade, além das acesso à permanência, tá? A gente também falava, tipo, tripé acadêmico, grupos de extensão, grupos de pesquisa, assim. E o pessoal se interessava bastante, cada um, claro, com seu interesse, né, os cursos que queriam seguir e tal, e animava bastante, assim, o pessoal também. Era uma coisa que a gente comentava um pouco. E, Aliás, assim, na apresentação a gente fala o nosso curso, né, de cada um. sim. Uma coisa, antes da gente iniciar aqui o sonho, como a gente fazia isso nas atuações, de mostrar as nossas forças, fraquezas e sonhos, a nossa ideia aqui também, para vocês criarem essa conexão com o projeto, com a ideia originária dele, era justamente mostrar qual era o nosso sonho, quais eram as nossas forças e quais eram as nossas fraquezas enquanto projeto. Eu espero que vocês, enfim, entendam também o carinho que a gente tem e a importância que a gente tem, que a gente entende que tem esse projeto também, né? Sai daí, Fopa. Começa aí o sonho. Tá. E a questão assim, a gente mostrou os resultados, a gente mostrou o final, né? A gente mostrou todas as maravilhas ali do projeto, números incríveis. Pareceu uma propaganda, assim, quase de um merchan, como a gente conseguiu a nossa fórmula mágica e tudo. Mas a questão é como é que, tipo, como é que um bando ali, a gente, quando foi montar essa apresentação, né, como é que um bando de piá, a gente é o quê? A gente é, em média, 19 anos, assim, 19, 20 anos. Aham. Vai sair o Educar só sem gordura trans daqui a pouco. Como é que a gente era, tipo, assim, o pessoal que a gente começou, antes da gente fazer a primeira seleção, eu digo, né? Umas 5, 8 pessoas na faixa de uns 19 até uns 20 e poucos anos, né? Como que a gente saiu disso para chegar nesse ponto, esses resultados, né? E, aliás, entender assim, quando a gente fala, o projeto, são pessoas, tá? São pessoas que estão por lá, são pessoas que estagiam, são pessoas que trabalham, são pessoas que, enfim, têm seus interesses, têm suas dificuldades, têm seus sonhos, têm suas fraquezas. Então, como que a gente chegou a isso, né? E como a gente falou, sempre foi um processo muito construtivo, muito de fazer, errar, refletir sobre o que deu certo, o que não deu certo, ajustar e assim por diante. Não é uma coisa tão delineadinha assim, né, na prática. Mas como aliás, até porque, Educar, né? A gente estava, eu, Henrico, Carol, Pedro Bois, enfim, uma série de pessoas, a gente participava a gente acabou entrando numa chapa do CAR na época, né, o Centro Acadêmico, que era a chapa Concretiza, se eu não me engano, 2019. E aí, a maioria de nós era só representante discente, acho que tinha uma outra que era da gestão também, executiva. E a gente estava trocando muita ideia, assim, a gente estava muito querendo fazer algo sobre, como eu falei, né, já conheci o Henrique, eu tinha já era muito amigo do Henrique, já era muito amigo, a gente também era muito amigo da Carol, enfim, pessoas com afinidade, sabe, a gente tinha muita afinidade entre si, esse grupo. E a gente estava muito querendo criar alguma coisa sobre educação, falar sobre educação, porque a gente via que, por exemplo, Portas Abertas, tá? Portas Abertas supostamente é um evento para apresentar a universidade para as pessoas que são de fora. Mas tu vai ver, inclusive no direito, ele acaba sendo meio, chama um advogado, um defensor público, um juiz, eles vão falar da vida deles, entendeu? E aí tu vai lá, tem um monte de gente que não sabe nada. Para começar, o público que vai no Portas Abertas, a maioria é de escola particular, né? Não é... Ou então pessoas de escolas públicas mais próximas ali da URGS, enfim. Então, ali a gente já via que a mensagem sobre a universidade pública não estava chegando
mas onde realmente precisava chegar, né? Então, e aí a gente estava tinha esse interesse em comum sobre educação, tinha esse sonho então, de falar, disseminar mais informações sobre a universidade pública, sobre o acesso delas e permanência, e assim, inclusive essa questão da permanência, como a gente sacou, muitos alunos da própria URGS não sabem como funciona esse direito, poderiam ter uma série de dificuldades amenizadas se tivesse maior divulgação sobre essas informações. A gente, em um certo grau, que nem a gente tratou agora, queria motivar, fazer eles entenderem que eles tinham esse direito a acesso à educação pública de qualidade, mas de uma maneira realista, né, sem ser coaching. A gente também não queria ser um curso. Então, essas duas coisas a gente sempre se diferenciava, né, muito. A gente não era coaching, mas a gente também não era cursinho, entendeu? Porque a gente não estava lá simplesmente para dar uma aula sobre educação ou dar uma aula sobre as políticas de cotas, políticas para, não, a gente queria fazer isso de forma dialógica e tudo mais. E também muito pautado pela reflexão crítica, né, sobre o papel e a realidade da educação e do ensino no Brasil. Inclusive, a gente leu vários textos, sim, quando a gente estava montando o projeto, a gente leu Paulo Freire, a gente leu uns textos sobre desigualdades raciais e socioeconômicas, que agora já não lembro bem quais. Enfim, então teve todo um estudo nesse sentido. Mas o que sumariza esse sonho, como está no slide, é essa questão de tornar a universidade pública mais democrática. E, claro, parece um sonho muito grande, e ele é óbvio que ele é. Mas, assim, se a gente conseguisse um pouquinho que seja, sabe? Se a gente conseguisse um aluno que tivesse aqui a cabeça um pouquinho impactado porque a gente foi discutir lá naquela atuação, a gente já estava feliz, entendeu? Claro, é exatamente o que a gente falou, é dentro dos limites de um projeto de extensão, né? Não, a gente não... Quem tem que acabar com a desigualdade na educação no Brasil são as políticas públicas estatais, né? Essas questões como cursinho popular, projeto de extensão, tem um problema ali e a gente está tentando dar uma reparada, assim, botar um band-aid em cima de um vazamento de uma enchente, entendeu? Então, é isso. Pode passar, por favor, Henrico. É paliativo, exatamente. Então, como é que a gente foi elaborando e construindo o projeto, tá? Só uma explicação prévia, esses processos, eles não são... Eles são contínuos e tem pontos que eles se conectam entre si, uma questão de uma linha do tempo, então, se eu fazer. Eles não são, tipo, a gente faz o mapa, acaba o mapa, daí a gente começa a elaborar o manual, acaba o manual, faz a solução. Então, digamos que a gente começou a elaborar o mapa na primeira semana de março, e a gente levou 2 ou 3 semanas para fazer isso. Quando a gente estava, sei lá, na segunda semana, a gente percebeu, olha, talvez a gente precise de um compilado sobre essas informações, organizar não sei o quê. E daí a gente começa a construir o manual. Daí quando a gente está fazendo o manual, a gente já está fazendo a seleção, entende? É uma coisa meio... Quando a gente está fazendo as capacitações, por exemplo, a gente já estava fazendo os primeiros contatos com as direções das escolas. Então, é uma coisa meio assim. Então, são basicamente esses 5 etapas. Eu vou ir voltar nisso daqui, mas a primeira parte que a gente fez foi o mapa. Pode ir ali, por favor. Que isso foi uma construção, foi uma baita ideia, assim, que eu só tenho que dar os créditos para o Pedro Du Bois, que ele descobriu essa ferramenta do Google, porque a primeira coisa que a gente tinha que saber era qual o nosso público-alvo, né? Com quem a gente quer falar. Se a gente faz essa crítica, por exemplo, que nem eu fiz a questão do Portas Abertas, em quem que a gente quer chegar, né? Porque a educação pública é uma coisa ampla, se for parar para pensar, né? Tu tem escolas... tem a questão da educação indígena, por exemplo, é um mundo à parte. Tu tem o ensino superior, aí tu vai na educação básica, né? A educação básica compreende educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, entendeu? Bom, a gente não queria falar com educação infantil, porque 0 a 5 anos, óbvio que não.
ensino fundamental é uma coisa que a gente pensou, bom, talvez 8º ano, 9º ano seja algo interessante, mas agora, naquele ano, 2019, a gente escolheu deixar de fora. Isso até era uma coisa que para 2020 a gente pensava se a gente ia estender ou não. Mas a gente pensou, bom, a gente quer focar em alunos do ensino médio, que é o pessoal que está mais próximo, né? Que está começando a pensar de uma forma mais de montar assim, decisões e tudo mais sobre o futuro, especialmente essa questão de entrar ou na universidade, qual universidade entrar, Enem, etc. Então a gente quer ensino médio. Isso por si só já tira quase todas, não todas, mas quase todas as escolas municipais. Porque, se for ver até pela Constituição, o município, quanto à educação, está encarregado do ensino infantil fundamental, né? Eles podem, o município pode ter escola de ensino médio, mas não é a regra. Inclusive, no mapa tem uma ou outra escola municipal, tá? Então, a gente pegou a lista de todas as escolas públicas de Porto Alegre, aliás, né, escolas públicas, né? A gente já tirou todas as escolas privadas. E a gente já tirou para quase todas as escolas municipais. A gente também... aí a gente pensou, ok, escolas de ensino médio, que tenham turmas de ensino médio, mas quais? Quais escolas de ensino médio? E aí a gente começou a fazer olhar dados socioeconômicos, dados de violência, dados de renda per capita de bairros e uma série de outros dados de aprovação, proximidade Enem, também do centro, assim, porque a gente percebeu, a gente mapeou também os cursinhos populares e pode ver até pela foto ali, tem muitos ali no centro, enquanto tem, tipo, 3 nas regiões mais afastadas, que é os pontos em amarelo, tá, os cursinhos. Então a gente tirou algumas que eram ali do centro e a gente filtrou também alguns, por exemplo, escolas militares. Escolas militares é praticamente uma escola privada, se for ver. Inclusive, tem processo seletivo e tem cursinho para entrar em escola militar, né? E aí a gente também queria, como a gente queria atuar nessas escolas com uma situação mais vulnerável socioeconomicamente, isso é um fator interdisciplinar, tá? Não é um número, não é que a gente chegou num número, um coeficiente X e a gente só atua em escolas com coeficiente menor que X. Não, não é isso, tá? Tanto é que a gente deixou as outras, praticamente todas as escolas ali de ensino médio públicas, com exceção das militares, ali, elas estão no mapa. Mas aí a gente foi escolher quais a gente ia atuar naquele ano. E aí um dos fatores que a gente viu também, além dessa questão de os bairros com piores índices, né, que acabou sendo Bom Jesus, Sarandi, Restinga e Vila Jardim, a gente também tentou dar uma sistematizada. Então, por exemplo, não, Lami é um dos bairros com esses índices tão pior. Só que tinha uma escola no Lami. E aí, se a gente fosse fazer, a gente queria fazer, como é que eu posso explicar? Seria muito ruim de organização para a gente naquele ano, porque a gente teria que ir até lá, que é muito longe, para fazer uma escola. Se a gente fizer na Restinga, por exemplo, tem 3 escolas mais ou menos ali. Então, quando a gente vai fazer o contato com as direções, a gente já fazia as 3 num dia só, entendeu? Ou em 2 dias. Então, a gente também organizou um pouquinho, tentou pegar, além das questões de socioeconômicas, uma forma que desse para sistematizar a atuação do projeto, né? É isso que eu queria explicar e eu acabei me enrolando. Perdão, pessoal. Acontece. Então, no fim, com base em todos esses critérios e também essa questão prática de atuação do projeto, a gente acabou selecionando 4 zonas que a gente chamou de atuação, que é a Bom Jesus, o Sarandi, Restinga e a Vila Jardim. Tu pode ver, inclusive, às vezes, que algumas escolas não são exatamente naquele bairro, mas é porque os alunos desses bairros vão para essas escolas, entendeu? Por exemplo, pode ter uma escola que a gente considerou da zona do Bom Jesus, mas que se for olhar o CEP, vai dar um bairro diferente.
mas ela é muito próxima a Bom Jesus e os alunos que moram na Bom Jesus estudam lá, entendeu? Então, é isso. Ah, e a gente ia preenchendo o mapa, né? A gente ia preenchendo o mapa com as fotinhos ali. Então fica um recurso bem legal, assim, de se enxergar e para divulgação. Isso foi uma coisa que a gente foi construindo também com o tempo, né? Isso. De botar as fotos de cada turma que a gente ia com uma descrição de como tinha sido aquele contato com os alunos. Aí fica um registro também, né? Isso. Pode passar, por favor, Henrico. Aí o manual, né? Como o Henrico já adiantou, quando a gente criou o projeto, a TOURGS era uma coisa muito embrionária, tá? A TOURGS surgiu em final de 2018 e estava muito vazio mesmo. E a gente percebeu, até porque como a gente atuava no centro acadêmico e a gente ajudava na questão das matrículas e tanto a matrícula em si quanto a regularização, matrículas precárias, uma série de coisas, que assim, é uma normativa enorme, tem muita norma sobre isso mesmo, sobre os diversos auxílios que tem e também sobre as documentações para entrar e para ficar na universidade. E também sobre cursinhos, cotas, tudo mais. E é uma bagunça de encontrar isso. Era uma bagunça e a gente precisava sistematizar isso. Até para a gente conseguir, para a gente entender, para passar para os alunos. Então a gente construiu um manual. Esse manual tá no Drive também de vocês, mas teria que ser feito uma nova edição, né? Porque assim, eu acho que muita coisa está desatualizada ali, muita coisa mesmo. Eu até mandei pro Pedro ele a versão em Word, pessoal, se quiser atualizar aí, porque, enfim, tem coisas de fato que estão um pouquinho defasadas, né, de 2020 para cá. E aí e também tinha todos esses tópicos que estão ali no slide. Também tem as extensões e tudo mais. A gente levava esse manual nas escolas, a gente sempre estava com a gente dentro da sala de aula, para caso a gente precisasse consultar alguma coisa. Cada membro tinha um, pelo menos. E também a gente, ao final, então assim, terminamos todas as turmas daquela escola, depois de 2, 3 dias. A gente deixava um deles lá com a direção. A gente deixava um lá com eles para eles ficarem. E eles gostavam, eles olhavam, folheavam, enfim. É um recurso bem importante, como a gente falou, ele chegou a ser utilizado pelo cursinho pré-vestibular, o CEUE. Henrico, acho que tu vai ter que voltar 2 agora, né? Se eu não me engano. Isso. Ok. Aí a gente fez o manual, a gente fez a seleção, que como vocês acabaram de passar por isso, né? A gente divulgou em todos os centros acadêmicos, nas faculdades. Isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Saía do nosso bolso tudo. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar na parte das nossas fraquezas um pouquinho. A gente selecionou todos os nossos alunos, todo mundo, a gente formou também mais ou menos um corpo de umas 30 pessoas. Claro que algumas pessoas saíram depois. Fizemos mais ou menos alguns meses de capacitações também, né? Que nem nesse formato, sábado, a maioria era presencial, porque, enfim, isso de online, a gente não tinha essa cultura de fazer as coisas online pré-pandemia, que eu acho que até facilitaria bastante, assim, acho que teria mais engajamento. Então a gente fez capacitações, a gente fez uma muito interessante com eu sempre esqueço o nome dela. Vitória Santana. Vitória Santana, que é a guria Ela, que tem uma biblioteca lá na Restinga, que levou os alunos para ver o Pantera Negra e tudo mais. Ela nos deu saiu vários jornais, né? Ela nos desconstruiu muito a noção do que a gente tinha sobre escola pública. Ela chegou falando assim, olha, as escolas públicas não tem nem banheiro. Como é que vocês acham que vocês vão chegar lá querendo falar sobre a URGS? Então ela desconstruiu várias ideias nossas. A gente fez sobre oratória para saber sobre como nos comunicar com esse público, né? De escola mais jovem, um pouquinho mais jovem que a gente.
e tudo mais. A gente fez também sobre o Praia, a gente teve uma pessoa que trabalhava com o Praia, a gente chamou lá, foi lá, nos deu uma aula sobre os diversos benefícios. Enfim, a gente fez toda essa preparação, esses estudos, e aí a gente entrava numa fase de contato com as escolas. A gente primeiro tentou por e-mail, quase ninguém respondia. A gente tentou por telefone, também alguns não respondiam. Aí a gente estava cansado, porque a gente ficava o dia inteiro tentando ligar o telefone, mandar e-mail e ninguém dava retorno. Aí a gente falou, quer saber? Vamos até lá, então. E aí a gente pegou, a gente ia de carro, de ônibus, Uber, enfim, e até a escola, olha só, a gente tinha um projeto assim, da URSS, não sei o que, a gente quer falar com a direção. A gente fazia um primeiro contato só com a direção, ou a secretaria, marcar uma reunião, enfim. A gente apresentava o que a gente queria fazer. Aí a gente fazia uma outra contato, que era com os professores, né? Porque afinal a gente ia estar, né, ocupando o tempo de aula deles e tudo mais. A gente sentia que era importante explicar isso. Com os professores até foi... Isso era uma coisa que em poucas escolas, eu acho que foi mais para o final que a gente começou a fazer com os professores também. Mas no início a gente só chegava nas salas, conversava ali com o professor rapidinho, olha, a gente tinha o projeto e tal. E aí, em geral, os professores eram bem tranquilos, eles aceitavam numa boa, achavam super legal que a gente estava lá e tal. Então, com os professores era mais tranquilo até. Pode falar, Giovana. Licença, gente, tudo bem? Eu queria perguntar essa questão de conversar com a escola. Vocês iam direto na escola e conversavam com eles? Não tinha ninguém superior, secretaria, etc., acima da escola que vocês conversavam para poder dar as palestras? Não, a gente ia direto com isso. Até uma coisa que a gente ficou um pouco na dúvida, tá? Porque alguém tinha comentado pra gente que supostamente teria que falar com a SMED, alguma coisa assim. Só que aí a gente tentou contato com eles. Nossa, eu fui até o centro administrativo, tá? Eu fui até o CAF ali. Aí mandaram a gente para outro lugar. Aí eu cheguei lá naquele outro lugar, falando que tinha que marcar reunião. Aí eu perguntei, quando reunião? 3 meses. Sim, não tinha nenhuma informação, a gente não encontrou nenhuma norma dizendo, precisa ter autorização para falar. Então, se a escola autorizava, vocês conseguiam seguir em frente e fazer o projeto. Exato. Assim, Perfeito. que nem agora, pelo que eu sei que tem uma lei para a escola municipal, mas eu imagino que vocês não vão atender a escola municipal. E ainda assim, eu acho que a lei não se aplica para vocês, tá? Porque é uma lei que ela fala sobre movimentos, tipo, ou movimento estudantil, que não é exato, porque isso aqui é um projeto de extensão, ou partidos políticos, que aí tem que ter a autorização do secretário municipal de educação para entrar nas escolas municipais. Tá, perfeito. Essa que era a minha dúvida mais burocrática. Muito obrigada. Capaz. Conhecia vários casos. Não, que perguntaram ali se no mesmo dia que a gente conversava. Ia de escola para escola, sabe? Tinha escolas que a gente ligava, atendia, tinha escolas que respondia no e-mail mesmo, era raro, mas acho que aconteceu, talvez em alguma. Enfim, cada escola tinha um jeito ali, tinha uma, a Marlene, da Leopoldo Hoff, eu até hoje tenho contato dela no WhatsApp, eu falava com ela no WhatsApp, tipo, e a Marlene era super... É que assim, uma coisa, vocês também têm que entender isso, que as escolas elas estão babando por alguém chegar lá e falar sobre a importância da educação. Porque não é fácil ser professor de escola pública, a gente via isso. Escola particular não é. Pública, pior ainda, com todos os problemas de pagamento, de falta de infraestrutura e tudo mais. Então, tinha muita escola que a gente chegava lá e, tipo, os professores já estavam cansados, assim, porque punk, assim, tipo, tinha escola que o professor tava com o salário atrasado e às vezes não tinha dinheiro para ir de ônibus até a escola para dar aula, porque não tinha como. E, tipo, isso acontece, sabe? Então, geralmente, quando a gente chegava na escola, a gente era super bem recebido pela direção, pelos professores e tudo mais. Isso era uma das coisas mais tranquilas, assim, porque eles estavam querendo que alguém fosse lá e fizesse isso, porque o Estado raras vezes faz coisas desse tipo. Então, era tranquilo, assim, esse contato
do início, assim, do meio, do final, tudo. Era bem de boas. Segue aí, Fopo. E aí, finalmente, sim, a gente combinava, mas até. Ah, aliás, a gente sempre pedia, o Henrique me lembrou, a gente sempre pedia um contato de WhatsApp de alguém. Qualquer, pode ser professora, pode ser o diretor, que seja, assim, porque facilitava muito a comunicação com eles, muito mesmo. E a gente organizava, a gente marcava um dia, horário, de manhã ou de tarde, assim, pra gente ir lá fazer as atuações. Como a gente falou, né? Cada grupo, então, por exemplo, se fosse um grupo eu, Henrico, Carol, a coordenação ajudava bastante. A gente fazia um grupo eu, Henrico, Carol, a gente atuava em 2 turmas, digamos se fosse de manhã, tá? Se ele fosse de manhã, a gente conseguia fazer, em média, 2 turmas, cada grupo, né? Era uma loucurada, assim, mas a gente... E não, pior que não ficava muito rápido, sabe? A gente não fazia de uma forma que fosse, tipo, sabe, corrido. E a gente conseguia ir bem com calma, assim, passar tudo, toda a atuação com calma. Pode passar, Henrico. E depois, no fim, a gente conversava ali com a diretora antes de sair, mas é isso. Então, assim, de tudo isso, o que a gente viu que funcionou muito bem nesse projeto, nesse molde de atuação do projeto naquele ano? Primeiro, a questão da conexão com os alunos, essa fórmula que nem o Henrique falou, a gente foi aperfeiçoando ela cada vez mais e ela ficava cada vez melhor. Claro, tinha vezes que não funcionava, tá? Não é uma coisa, uma progressão linear, tá? Às vezes, tinha vezes que, sei lá, tu tá cansado, ou às vezes tu não tá muito bem naquele dia, ou sei lá, tu ficou mais nervoso, naquela turma tu não conseguiu se conectar muito bem, enfim. Então, tem que sempre ter muita humildade, tá? Muita humildade. Vocês vão errar e vão errar na primeira vez e vão errar outras vezes, assim, então... Pode falar, desculpa, Henrico. Não, eu ia só complementar. Isso também vai aparecer aqui nas forças e na fraqueza, essa questão da criar conexão com os alunos. Porque no início foi uma fraqueza que a gente precisou trabalhar e errar e tentar até conseguir criar um molde um pouco melhor. Mas tinha escolas que mesmo no final ali, que a gente já estava tudo perfeitinho, que a gente chegava lá e era mais difícil, que era uma escola um pouco mais afastada, talvez, com uma realidade de vida muito diferente do que a gente está acostumado. Então, tinha ambientes que era mais difícil entrar, conversar e criar aquele vínculo. Isso é uma coisa que, com o tempo, vai criando, mas que nem o Fogo falou, não é linear. Às vezes vai estar muito bem, às vezes não vai estar. E é uma coisa do dia, é uma coisa da turma, é uma coisa que foge um pouco do nosso controle. E eu acho que o mais importante é isso que o Foucault disse, ter humildade de saber que às vezes as coisas não vão dar certo e tá tudo bem, na próxima turma vai dar e tá tudo bem também. Então é esse caminho, assim, essa construção que vai tornando o projeto mais forte. Pode falar, Luísa. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Aproveitando que vocês tocaram nesse assunto, eu tenho uma dúvida, assim, um receio, na verdade, enquanto participante do projeto, sobre a questão do recebimento dos alunos. Já teve alguma vez que vocês não foram bem recebidos? Eu acredito que isso seja bem difícil de acontecer, porque o projeto ele é bem legal, assim, né? Se tivesse do outro lado, eu ia amar escutar o pessoal falando sobre o projeto e tal. Mas, enfim, eu queria saber se já teve alguma vez que aconteceu e, tipo, qual seria a dica de vocês pra gente contornar isso caso aconteça com a gente? Posso responder, por favor? Assim, olha, de não ser bem recebido, assim, tipo, o pessoal não quer participar, é muito raro. Por uma razão muito simples. Eles estão lá tendo aula de química. Aí chega uma gurizada querendo falar sobre uma coisa que não é química, eles vão adorar. Então, não... Era muito raro, assim, acho que nunca aconteceu, pelo menos comigo, de a gente chegar numa turma e não quererem fazer. Isso não lembro de ter acontecido. O que às vezes acontecia era de a gente não conseguir criar logo de cara essa conexão. Ficar um pouco mais complicado.
Às vezes acontecia de alguém não quer falar sobre essa força, fraqueza e sonho, tudo bem. Eu acho que isso é uma coisa assim que vocês também têm que criar esse Tem que escudo de respeitar, proteção. entendeu? Se a pessoa não quer É, falar, de respeito, entendeu? exato. Se ela Assim, quer falar falar. um monte e chorar, respeita também, deixa ela chorar, deixa ela falar full, entendeu? Exato. O mais importante é nessa parte do sonho, força e fraqueza, ter a maior calma do mundo. Não querer ficar apressando. Se é para apressar, falem a força, sonho e fraqueza de vocês um pouquinho mais rápido. Mas deixa eles falarem no tempo deles. Se não quer falar, tudo bem também. Cada um por si, tipo, não tem problema também quanto a isso. Claro que é legal o pessoal participar, vocês de alguma forma têm que incentivar eles a participar, mas se eles não quiserem participar, ou alguém com receio de falar, sei lá, às vezes acontece, tudo bem, segue o jogo, vai para o próximo, vai criando esse ambiente com o tempo, assim, sabe? Mas isso, o mais importante é não se desesperar. Isso era uma coisa que nas primeiras atuações a gente ficava um pouco mais nervoso, assim, tipo, como é que vai ser essa turma e tal. Mas vocês vão vendo, assim, que o que eles mais querem é estar uma gurizada ali falando sobre uma coisa que não é aula. Então eles vão gostar, eles vão participar dentro do possível, né? E essa conexão vai se criando ao longo desse tempo ali que vocês vão estar na sala. Só se for da educação física deles, aí eles ficam meio bravos, recreio também. Isso não, não Quando chega na hora do recomendamos. intervalo, assim, eles ficam meio Não, mas tipo, tá, e aí, às tu vezes vai voltar? acontecia até de no intervalo eles não quererem que acabar. Eles seguiam no intervalo com a gente, entravam o intervalo lá dentro, acabava o intervalo, e aí quando acabava o intervalo a gente tinha que sair, porque ia começar outra, a gente tinha que ir para outra turma e tal. Mas acontecia também de estar tão bom aquele momento que a gente ia indo, e quando via já passou o intervalo e a gente estava lá ainda. E, enfim, é uma coisa assim que cada turma é de um jeito e com o tempo vocês vão pegando esse ritmo assim de saber Tem uma interpretar coisa o. que eu uso muito para. Tem duas coisas que eu usava muito para me acalmar. Que a primeira é a seguinte: olha, eu não posso achar. Se a pessoa não está interessada. Tipo, claro, a gente vai ter os nossos mecanismos de fazer, criar interesse na coisa, né? Mas não pode. Se a pessoa não quer, cara, não posso forçar, sabe? Quem sou eu? Tipo, não posso me achar superior de. Não, a pessoa tem que estar interessada. Então, não, cara. Não dá. E é aquilo, assim, tu começa a ficar nervoso, tá vendo que não tá fluindo, assim, tu internamente, assim, tu pensa, tá, estou nervoso, tu para, tu dá uma respirada, assim, deixa teus colegas, que eles vão saber, né, eles vão saber o roteirinho, vai tocando, tu se acalma, entendeu? Tu resolve, tu tá nervoso, tu tenta baixar um pouquinho a adrenalina ali, seja qual for o processo que funcione melhor, assim, pra mim, funciona muito eu regular minha respiração, né? Então, vai muito de cada um isso. Até uma Ah, coisa que é legal também é não ir só uma pessoa na turma. Isso a gente eu acho que nunca fez, porque é uma coisa um pouco arriscada, porque se tu fica nervoso é só tu que tá ali. Então, às vezes tu ter dois, três, até quatro, acho que a gente fez atuações com quatro pessoas. É bom porque daí se um se atrapalha, tem outros dois, três ali para dar um suporte também. Então é legal saber isso. aham. Variava muito, mas era muito mais, eram questões bem básicas, inclusive, bem básicas, tipo assim, mas a única graça, mas como é que funciona o vestibular, como é que funciona o SISU, que a gente explicava, né? Eram coisas muito que até a gente já tava para explicar, entendeu? A gente já tinha, como é que eu posso dizer, já estavam previstas na nossa fala, então, ou às vezes eram coisas tipo, tem projeto de pesquisa sobre tal coisa. Tem projeto sobre tal coisa. Tem curso de veterinária na URGS, então, as coisas não fugia muito, assim, não é algo que te pega muito de surpresa, não. Pelo menos se tu tem, assim, o roteirinho, assim, meio decorado, e isso tem... Claro, tu não precisa ter decorado tudo desde o início, é uma coisa que nem ele falou, tu vai internalizando fazendo, tá?
e tu tem teus amigos ali do projeto para ajudar. Mas são coisas bem tranquilas, assim. Eu acho que, olha, se fui pego de uma pergunta que a gente não sabia responder, era bem raro. E quando a gente não sabia responder, a gente fala para eles, olha só, não sei, entendeu? E é isso. Não tem problema, a gente não é também um oráculo ali da URGS que sabe tudo da URGS. Tipo, a gente estuda, Aliás, a gente falava, vai. também a gente dizia, né, que a gente não era mensageiro oficial da URGS, né? Mas enfim. Nós éramos estudantes que estudamos como é que funciona a URGS, os benefícios, vestibular, tudo mais, para saber passar para eles as informações o mais certo possível. Mas a gente, se não sabia, ou dava uma olhada no manual ali, não tem no manual, a gente fica devendo, mas se quiser pegar meu contato e depois eu te passar a informação certinha, pode ser também. Tem essas formas, assim, de sair de uma coisa mais saia justa, assim, mas é tranquilo até. Pode falar aí, Jerônimo. Ô, guris, vocês chegavam a entrar em detalhes mais técnicos, assim, sobre tipos de cota, sobre em qual área eles poderiam se inscrever no vestibular ou no Enem? Sim, a gente falava bem certinho como é que funciona as ações afirmativas. A gente falava que o pressuposto para todas elas é ter estudado o ensino médio em escola pública, aí que tem as outras, como é que eu posso dizer, os outros atributos ali para as cotas, que seria baixa renda, cota racial, ou tanto para pretos e pardos quanto para indígenas, e para PCDs. E a gente falava, olha, que tu pode ter estudado em escola pública, que todos ali era o caso, tu pode ter baixa renda, tu pode ter a cota racial, tu pode ter PCD, ou tu pode ter só PCD, ou só a cota racial, ou só renda, ou renda com racial. Tipo, a gente mostrava para eles que tinha vários quadradinhos ali para cada tipo de cota. E que se tu A gente não dava entra. até o valor, né, dos auxílios. A gente falava na Tipo, época era 1,5 salário mínimo, aí a gente falava, olha, se a tua família ganha, na época o salário mínimo era R$1.000, eu acho, mais ou menos, aí se ganha 1.500, 1.600 por pessoa que mora junto contigo, que daí é o núcleo familiar, tu tem direito à cota socioeconômica. a gente E aí, literalmente desenhava, então, digamos que tua mãe ganhe R$2.000, teu pai ganhe 1.000 e é tu mais um irmão. A gente fazia o cálculo no quadro, dividia pelo número de pessoas, dá tanto per capita, então vocês teriam direito, entendeu? Era bem explicadinho. Só para tocar, assim, só porque tá quase dando uma hora e eu não quero tentar segurar muito. Eu sei, sem deixar, a gente fica o dia inteiro falando sobre isso, tá? Mas eu sei, para não ocupar tanto tempo de vocês. Mas podem continuar fazendo perguntas, tá? Sem problemas. Uma outra força que a gente tinha, a questão do registro, a gente registrava tudo, tudo. Quem foi em tal atuação, qual turma estava, tipo, quais pessoas estavam em qual turma. Se vocês deixarem, então a gente vai longe, tá? Assim, ó, digamos que tava o José, o Roberto e a Jéssica na turma 1A, na escola tal, no dia tal, no horário tal, a gente tinha isso anotado, isso tá até hoje, assim, tá no Drive. Todo final Obrigado. Todo o final de atuação a gente tirava uma foto com os... Isso não... A gente não coagia ninguém a participar da foto, tá? A gente tirava uma foto com a turma. A gente tirava 2 fotos, inclusive. Uma foto eu ia falar isso. e uma foto espontânea, assim. Daí a gente fala, faz aí uma pose, assim, faz uma zoação e tal. A gente guardava essas fotos, e aí a gente postava depois nas redes sociais. Inclusive, era muito legal porque os alunos seguiam a gente nas redes sociais, e eles iam lá e comentavam, assim. Era super divertido. A gente seguia de volta, inclusive, com a conta do card, a gente subia os alunos de volta. E essas fotos eram muito importantes para a gente comprovar que a gente esteve na escola, naquele dia, naquele horário, quem estava lá também. E também para contar quantos alunos a gente fazia. A gente não fazia por lista de chamada. A gente pegava a foto e a gente contava cabeça por cabeça.
A gente até depois começou a fazer uma listinha, mas aí às vezes a gente esquecia e tal, a foto Não, era a chamada mais, não dava certo. A chamada não dava certo. era mais Então você, garantida a fotinha. a foto era bem garantida. A gente tinha isso, a gente guardava todos os documentos, slides, como é que se chama? Não é imagem do Pata, projeto, conceito gráfico, visual do projeto, a gente guardava, assim, tudo super organizado. A gente tinha era bem chato com a organização do Drive, tudo a gente, vamos botar no Drive, Drive, Canva, Canva não é o, como é que é o nome daquele programa que a gente usava, Henrico, que a gente fazia de tarefas, enfim, para organizar tarefas, é o Trello, Trello. A gente usava o Trello bastante, planilhas, enfim, porque é muito importante esses dados, tanto para, por exemplo, relatórios de extensão, porque vocês precisam mostrar lá os resultados de vocês, enfim, quanto para divulgação na imagem do projeto, uma série de coisas. Tipo, a gente conseguiu, quando a gente foi participar do salão de extensão, foi muito barbado a gente montar o vídeo, porque a gente já tinha tudo organizado, tudo registrado visualmente e numericamente, também qualitativa e quantitativamente. E também para se dar alguma coisa, né? Tipo, sei lá, se alguém diz que vocês foram, vocês não foram lá, vocês têm como comprovar, entendeu? Qualquer coisa. As nossas capacitações, a gente também achou uma coisa muito boa, que a gente sentiu que a gente escolheu muito bem quem veio lá falar para a gente, foram todas as informações, quer dizer, que a gente recebeu nas informações foram úteis e a gente usou nas atuações, entendeu? Então, se mostraram bem proveitosas, assim, tiveram bastante impacto na atuação do projeto. Essa questão aqui, desvinculação política, não é que o projeto seja neutro politicamente, tá? De forma alguma. De forma alguma. O projeto não é nem um pouco isento na sua visão de valores. O projeto tem valores bem claros, bem definidos. Ele tem uma visão de educação bem clara, bem definida, né? Uma educação mais dialógica, uma educação mais crítica e tudo mais. Ele defende vários valores como democracia, Estado de Direito, igualdade, uma série de coisas. Então, é óbvio que o projeto tem um caráter político em algum sentido. Só que isso é uma linha tênue. Ele não é uma panfletagem de um partido em específico ou de um movimento estudantil específico ou de uma gestão de algum específica, entendeu? Isso é uma coisa, até desde o início, até a gente queria criar ele como um projeto de extensão, até para ele ter uma certa continuidade, entendeu? Para ele não ser um projeto só de gestão, entendeu? Ele continuar, entendeu? Ter uma continuidade e que infelizmente não aconteceu por causa da pandemia, mas enfim. Temáticas abordadas. O que era esses? Eu trouxe aqui 3 exemplos de questões que a gente tratava, né, dos auxílios de permanência do praia, da gratuidade de qualidade. São as 3 coisas chave, assim, de informações que a gente passava, né, das temáticas. A questão do tripé acadêmico. Isso é até uma coisa engraçada, né, que a gente falava para eles, a gente deixava bem claro que as universidades, de modo geral, e em especial a URGS, não é simplesmente tu vai lá e assiste uma aula, que nem é no colégio, por exemplo. Tu vai lá, tu tem grupo de pesquisa, tem grupo de extensão, a gente explicava para eles o que era um, o que era outro, a gente falava que tinha atlética, que tinha coisa de debates, que tinha simulações de julgamento, a gente falava assim várias coisas, exemplos de que tinha competições entre universidades e tudo mais, eles achavam isso fantástico, assim. Tinha alguns, principalmente os guris, né? Quando a gente falava que tinha atlética, eles, sério, eu quero participar, eu quero... E isso, inclusive, era uma coisa, assim, que em alguma medida motivava eles também a ver que tinha outras coisas que não era simplesmente ir lá e ver uma aula. Claro, tem a sua importância, tem tudo mais, mas esse tripé acadêmico do ensino, extensão e pesquisa. São esses os 3 termos, né? Pesquisa. É isso aí. É isso aí. Que é esse todo que faz a URG ser a URG, sabe? E era bem legal ver que eles se interessavam por isso. Tinha pessoas que
que gostavam da pesquisa e tudo mais. E esses temas, assim, eles atraíam Funcionava bastante. bastante, interessava bastante o pessoal, né? Eu acho que pode passar aí. O que a gente acha que às vezes não funcionava tão bem? A questão da conexão dos alunos, não no sentido de que a gente não tinha uma conexão, tá? Ela dentro da sala, dentro da atuação, ela funcionava muito bem. Mas a permanência da mensagem a gente ficava em dúvida e não tinha muito como verificar, tá? Porque assim, naquele dia a pessoa, ela, definitivamente a gente via que as pessoas prestaram atenção, tinham interesse. Mas e 3 semanas depois que a gente fez a atuação? E 2 meses? E 1 semestre? Entendeu? E 1 ano para as pessoas, ou 2 anos para as turmas de primeiro ano e segundo ano, entendeu? Eles vão gravar aquilo que a gente passou, eles vão gravar aquilo tudo. Isso aí, a gente sentiu que em um dia, em uma passagem numa turma, isso não funcionava. Isso a gente pensava que a longo prazo não... Até podia funcionar, só que a gente não tinha garantia não que tinha daqui a nenhuma 1 ano, garantia. 2 anos. Inclusive, sim, a gente até conseguiu que a gente viu alguns alunos, a gente conseguiu a informação de que alguns alunos em que a gente, de escolas e estudos em que a gente atuou, passaram na URGS. Mas, enfim, a gente sentia que poderiam ser mais, talvez. Não que a gente tenha sido a causa ou o motivo pelo qual eles conseguiram entrar, de forma alguma, né? Mas a gente sentia que a gente poderia ter um impacto ainda maior nessa mensagem que a gente queria passar. A questão do auxílio financeiro, né? Que é ali que vocês perguntaram sobre o manual, como é que a gente fazia. Isso era um problema que a gente não sabia, não tirava tudo no nosso bolso, tá? Transporte, como é que a gente fazia? Ou a gente se reunia todo mundo no Campo Centro, bem cedo, assim, cedão mesmo, tipo 6 horas da manhã para conseguir estar lá na escola até umas 8. Ou a gente se reunia todo mundo ali no Campo Centro e pegava ônibus, pegava Uber, ou o carro do Henrico, a gente às vezes pegava emprestado e dividia gasolina, mas tudo no nosso bolso. O manual, quando a gente foi imprimir o manual, tudo no nosso bolso de novo, entendeu? Mas não foram gastos muito grandes, assim, mas eram gastos, entendeu? E todo mundo... O negócio era por amor mesmo. Porque a gente não ganhava nada, a gente cansava horrores, mas era um cansaço muito bom, assim, tipo... Isso. É diferente de tu estar cansado da faculdade ou do trabalho, alguma coisa assim. Tu chega cansado em casa, tu só quer um banho e dormir, tipo... Era um cansaço que, cara, tu chegava em casa, depois de um dia que tu teve atuação de manhã, de tarde teve trabalho e de noite teve aula, tu chegava em casa, cara, que da hora o que eu fiz hoje, sabe? Tipo, era um troço que te enche, assim, de propósito, sabe? É muito legal. Eu espero de verdade, assim, que vocês também sintam esse sentimento, sabe? Porque é muito legal. Mas enfim, e eu concordo em número de grau que o Henrique falou. Mas, assim, seria uma coisa interessante se conseguissem usar os editais, sabe, de fomento de extensão, seria algo que talvez auxilie bastante vocês. Manutenção do engajamento. Trabalhar com rede social dá mais trabalho do que a gente imaginava. Tipo, em meio de estágio, aula e atuação nas escolas, e ainda ter que ficar programando e escrevendo post para o Instagram, tipo, porque para tu manter o engajamento, tu tem que fazer pelo menos um post por semana ou mais, não sei, o pessoal da publicidade deve saber melhor. Então era uma coisa que a gente tentava, mas... é uma ótima. E a gente tentava, assim, mas não, ainda assim, às vezes a gente não conseguia fazer no ritmo que a gente planejava, entendeu? Tem que ter um tempo, assim, um preparo para fazer isso de uma forma mais direitinha. Então, isso é uma coisa que a gente sentia que a gente falhava um tanto. A questão do centro acadêmico. Duas razões, tá? E que isso foi uma coisa que aconteceu, porque a gente tinha se comprometido, então, a focar mais no projeto, tá? No ano seguinte. Só que aí uma parte do pessoal resolveu que ia, tipo, concorrer de novo,
E aí a gente pensando, tá, mas tu vai conseguir dar conta e tal, não sei o quê. E não deram, assim, tipo, praticamente abandonaram o projeto e tudo mais. Isso é um ponto, na real são 3 pontos. O segundo ponto foi que a imagem do projeto naquele ano foi, tipo, atacavam o projeto para atacar a chapa, entendeu? Então, por exemplo, queriam dizer que a chapa não fazia aquilo ou outro, ou fazia, sei lá, o que vocês quiserem imaginar de xingamento, que se alguém já participou de alguma eleição de centro acadêmico, sabe o que acontece, eles atacavam o projeto, entendeu? Sério, realmente fizeram umas coisas absurdas naquele ano. Isso também, porque, assim, o projeto, desde a sua origem, nunca foi vinculado ao centro acadêmico, tá? Eram pessoas que estavam na gestão, que eram representantes discentes, que eram amigos, que criaram o projeto. E essas pessoas, parte delas depois, seguiam na gestão seguinte, tá? Pois é, mas acontece. E a gente sempre buscou diferenciar uma coisa, apesar de ter Caaro no nome, isso muitas vezes as pessoas entendem que o projeto é do cara, e claro, agora é a gestão do cara. Eu reconheço que isso é uma coisa incrível de vocês estarem trazendo o projeto, mas é uma questão que a longo prazo é bom não ser vinculado, tá? Não tô, isso de forma alguma é uma crítica, acho que é muito bom que o centro acadêmico esteja tomando essa dianteira para retomar o projeto, mas a longo prazo é que nem as questões de política de governo, política de Estado. Não sei se vocês sabem essa distinção, mas política de governo é uma coisa que acontece naqueles 4 anos que não necessariamente o próximo governo vai fazer, porque se era do governo antigo, o governo posterior não vai querer seguir. As políticas de Estado, elas ficam. A nossa ideia com o Educar era mais ou menos criar uma política de Estado, criar um projeto autônomo, com pessoas engajadas no projeto e não necessariamente no centro acadêmico, que toquem o projeto de fato. E a ideia é justamente que o projeto siga, não importa se a próxima eleição do centro acadêmico ganhou a chapa A, ganhou a chapa B, ganhou a chapa C, o projeto vai seguir porque as pessoas que estão lá querem seguir tocando o projeto. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Eu acho muito legal que o centro acadêmico esteja tomando essa dianteira, mas eu acho que para o bem do projeto, para o bem do próprio centro acadêmico, é bom que uma coisa seja uma coisa, outra coisa seja outra coisa, para que as pessoas que estão aqui hoje, daqui a pouco, não vão querer participar do projeto, estou supondo, tá? Não vão querer participar do projeto porque vai mudar a gestão e eles não vão querer estar trabalhando para outra gestão. Isso também é ruim para o projeto. Então, são várias coisinhas, assim, que é bom desvincular quando o projeto esteja num momento mais sólido, assim. Isso é também uma dica, assim, para o futuro, para vocês. Quanto à questão das tarefas, assim, a gente começou, que nem a gente falou, com umas 30 pessoas, digamos. Naquela época, a gente fazia uma divisão, assim, tipo, tinha o pessoal que era mais, que a gente cuidava mais da burocracia, da organização do projeto, e o pessoal que mais, que não, porque, enfim, não precisava ter 30 pessoas cuidando dessa burocracia, entendeu? Então, tinha o pessoal que era mais da coordenação, tudo mais, e o pessoal que estava mais só nas atuações, enfim. E mesmo assim, para começar, que dessas 30 pessoas, boa parte delas, assim, às vezes não ia, dizia que ia nas atuações, chegava lá no dia, chegava na escola, tava, tipo, 3 pessoas, sendo que era para ter ido pelo menos umas 6, entendeu? E aí a gente tinha que tocar, entendeu? A gente já tava lá, ou não engajava, não respondia as mensagens no grupo, a gente perguntava, que dia você pode, não sei o quê, não respondia, e isso acabou sobrecarregando muito, assim, tipo, muito mesmo. O Henrico, por exemplo, fez um número absurdo, assim, de atuações em comparação às outras pessoas, o Henrico, o Cadu, a Carol, e não era para ser assim, sabe? E ficou muito pesado mesmo, não ficou proporcional, sabe? E aí, junta com a questão da organização de tempo e responsabilidade, tá? O projeto, claro, tu pode se envolver mais, pode se envolver menos no projeto, né? Depende de uma série de fatores.
Desculpa o gatinho ali. Muito bom. Então, assim, tu tem estágios, algumas pessoas fazem grupo de pesquisa, algumas fazem outros grupos de extensão. Cada um sabe das suas responsabilidades, até coisas de casa, sabe? Cada um sabe da sua rotina. E o projeto exige tempo. Assim, por exemplo, ir na escola é uma manhã inteira, uma manhã ou uma tarde inteira, assim, que tu vai passar lá. Até porque tem deslocamento até lá, né? São escolas longe. Por exemplo, para Restinga, às vezes leva 1 hora para chegar lá, entendeu? E aliás, para Restinga, uma dica: a gente fazia um contato com um líder comunitário antes de ir para lá, tá? Algumas regiões que eram. É uma coisa interessante, assim, a se fazer, que facilita o acesso. Então, assim, exige tempo. Estejam cientes de que atuar nesse projeto exige tempo, exige trabalho, exige organização. E a última fraqueza, então, eu juro que a gente está quase Opa, acabando, tá? Assim, só mais um. até Pode só falar, hein? uma questão assim. É legal e é importante que todo mundo se envolva, porque daí não sobrecarrega ninguém e não vai exigir tanto tempo de todo mundo. Ou se exigir tanto tempo de todo mundo, vocês vão conseguir ter um impacto ainda maior com dezenas de escolas, porque vocês vão ter gente, vocês têm 30 pessoas, 20, 30 pessoas mais ou menos, tinham falado. Então, se todo mundo fizer um pouco e conseguir distribuir isso bem, o projeto cresce de uma maneira gigantesca e não vai sobrecarregar tanto algumas pessoas específicas. Então, é uma coisa assim importante assim, né, de se dizer, como em qualquer outro lugar, de conseguir dividir bem. Pandemia. Exatamente. Acho que um pouco de que a gente conseguiu esses números foi por causa disso, né? Assim, apesar da... E a última dificuldade foi a pandemia, né? Porque é uma coisa inesperada que vem assim... Olha, se alguém... Tá, o Átila talvez estivesse esperando a pandemia. Mas se alguém disser que realmente estava prevendo que ia acontecer a pandemia, tá viajando muito. E como o projeto, ele é muito presencial. Pelo menos a gente não conseguiu achar uma forma de adaptar ele de modo efetivo ao formato virtual, até porque não só pelo modo como a gente atua em sala de aula, não só porque a questão do presencial é importante para a gente criar a conexão, a questão da vulnerabilidade e tudo mais, a forma como a gente se organiza dentro de sala de aula, enfim, não só porque as pessoas não vão ter tanta paciência para assistir uma palestra online, mas também porque... como é que eu posso explicar? Não, peraí. Putz, eu perdi a raciocínio. Eu acho que é a questão do diálogo, né? Quando tu olha no olho, tá uma rodinha, todo mundo trazendo seus pontos de vista, é muito mais fácil tirar uma conexão ali e fazer a mensagem se perpetuar. Então acabou que não ter esse contato presencial. Não, mas não era esse o ponto que eu queria chegar. Esse ponto eu tinha falado, mas o ponto que eu queria chegar era o público-alvo. Porque a gente não está falando de alunos de escolas privadas, por exemplo. Que é pessoas que têm computador em casa, têm internet boa. Não sei quando vocês entraram exatamente na universidade, mas uma discussão que teve antes da implementação do ERE, inclusive foi por isso que demorou cerca de 4 meses, se eu não me engano, para a gente voltar a ter aulas ali na URGS, depois de março, foi porque, mas como é que as pessoas vão conseguir assistir essas aulas? As pessoas têm internet, as pessoas em meio a uma situação de calamidade pública e sanitária vão conseguir fazer isso, entendeu? Com um monte de pessoas hospitalizadas, todo mundo mal, em questão de saúde física e mental, vai conseguir participar disso. Se pessoas já em uma condição razoável, vamos dizer assim, com muitas aspas, de socioeconomicamente, já tem essas dificuldades, agora imaginem um aluno que mora, tipo, numa zona hiper vulnerável de Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre, entendeu? Elas não iam conseguir nem participar, inclusive não estavam conseguindo nem ter aulas, as aulas estavam tudo paradas nas escolas públicas, né? Teve um problemão isso. Tiveram, depois, assim, lá na frente, surgiu um projeto de dar
internet, computador, mas isso já tinha passado mais de um ano de pandemia, assim. Então, não é só que o projeto, a forma como a gente atuava, não ia funcionar online, mas também que a gente nem conseguiria acessar os alunos. A gente não ia conseguir contato com esses alunos, entendeu? Então foi uma dificuldade muito grande que a gente teve ali. Bom, o nosso novo sonho, digamos assim, era criar um projeto um pouco mais diferente nesse segundo ano de atuação em 2020, que era basicamente criar uma relação entre cursinho, comunidade e colégio. A gente chamava de CCC, que era envolver a comunidade na realidade do colégio, nos problemas do colégio, nos problemas da comunidade ali como um todo, e também fazer os cursinhos populares ou até os cursinhos particulares, enfim, isso a gente ainda estava desenvolvendo a ideia de fazer com que esse cursinho e essa ideia de entrar para uma universidade se tornasse uma política social ali daquela comunidade. Então, trazer também esses cursinhos com uma relação com o colégio, com a comunidade, era mais ou menos essa a nossa ideia. A nossa ideia era voltar para um contato mais intenso com uma ou duas com um ou dois colégios, para justamente garantir uma perpetuação da mensagem que a gente estava trazendo. A gente ter mais de uma atuação em cada turma, a gente manter um contato maior, a gente ter, consequentemente, um impacto maior. E essa atuação anual ou semestral seria em uma escola com cada um, ou com um grupo de membros responsável, apadrinhando uma ou duas ou três turmas dessa escola. E aí a gente conseguir fazer esse jogo de focar mais numa escola. A ideia também era fazer eventos que envolvessem a comunidade dentro do ambiente escolar e intermediar eventuais atritos ou problemas dos estudantes com os professores ou com a direção, e fazer com que os estudantes entendessem os problemas que são enfrentados pelos professores, e em geral eles entendiam grande parte desses problemas, e também os professores entenderem alguns dos problemas que os alunos tinham e fazer esse ambiente, transformar de fato esse ambiente com uma atuação mais intensa e com um impacto maior. Era mais ou menos esse o nosso sonho, assim, para 2020, a gente mudar um pouco, porque a gente viu que, 9 escolas, 50 e poucas turmas, mais de 1.200 alunos, olha, é um número gigantesco para a quantidade de pessoas que estavam envolvidas no projeto. Só que aí era o que a gente já falou aqui algumas vezes. A gente ficava com medo de que daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, os alunos nem lembrassem mais da nossa cara. Isso talvez tenha acontecido, talvez não, talvez as pessoas ainda estejam motivadas, a gente não tem como saber. Mas a nossa ideia era justamente garantir com que essa mensagem, com que esse ambiente mais propício para o desenvolvimento dos estudantes se tornasse cada vez melhor. E a gente fazer parte desse movimento de transformação, assim. E é mais ou menos isso. Eu não sei se Fopa tem alguma complementação mais sobre o... Não. É isso mesmo. Mas é isso aí. É uma pequena mensagem, Paulo Freire, para vocês, de que basicamente o que importa é a gente fazer o que a gente acredita e botar em prática essas coisas. Enfim, não sei se vocês têm alguma dúvida. É isso. Alguma Aliás, fiquem à vontade aí para contatar a gente, qualquer rede social aí, WhatsApp, Instagram, e-mail, assim, super aberto aí, tá? Enfim. Já vi que tem várias dúvidas, eu não sei como é que vocês querem se organizar aí, quem vai primeiro, mas podem perguntar. Eduardo, acho que levantou a mão aqui. Agora a Eduarda está com a mão levantada, então Eduarda pode falar.
Acho que era talvez a Palminha. Não, mas tranquilo, assim, se tiverem qualquer dúvida, qualquer questão para trazer para a gente, podem nos chamar, e-mail, celular, Instagram, onde for. Então, Para mim, deixa eu falar uma coisa, então. Primeiramente, agradecer vocês, né, pela disposição de vocês em vir aqui e contar como é que foi. Vocês deram muitas ideias para a gente. Nossa Senhora, muitas, muitas ideias mesmo. A gente estava falando no grupo da coordenação aqui, eu vou pegar a reunião e vou transcrever a reunião para catar as ideias, assim, porque tem muita coisa muito boa que vocês trouxeram. E, pelo que eu entendi, vocês faziam uma reunião só em cada escola, isso, né? uma em cada turma. Uma em cada turma, cada escola. Em cada Vocês escola. não Em cada escola. visitavam a mesma turma mais de uma vez, isso? Não? Não, Tá. não, a gente não conseguiu fazer isso, porque como a gente tinha essa ideia inicial de abranger essas 4 zonas, e cada zona tinha mais ou menos de 2 a 4 escolas, a gente tinha que manter um ritmo que a gente conseguisse abranger o máximo de pessoas possível. Certo. Então, a forma como a gente conseguiu fazer isso era fazer uma atuação em cada uma. Não, perfeito, perfeito. Muito bom, muito, muito obrigada. Foi muito esclarecedor, assim, o que vocês De trouxeram. forma excepcional, a gente voltou em uma turma que a gente não tinha conseguido concluir a tempo. O que a gente tinha que falar. Mas só. Fantástico. Obrigada. E muito obrigado, assim, pelo convite também. Eu acho que eu falo também em nome do FOPA, que é um... Assim, toda vez que eu falo do cara, a gente fica super bobo, porque, tipo, era uma coisa que não existia, sabe? E ver que a gente conseguiu impactar de alguma forma as pessoas e que tem o interesse de mais pessoas entrarem no projeto e tocarem adiante essa coisa, mesmo a gente já tendo saído da faculdade, é muito bom, é muito, muito gratificante. A Giovana tinha levantado a mão antes. Sim, eu queria agradecer muito a presença de vocês, guris. Eu achei muito explicativo, aprendi demais. Agora eu já sei como é que a gente vai fazer mais ou menos presencialmente, que eu tava sentindo falta dessa coisa da prática, né, de ver como é que beleza. Na teoria a gente sabe isso, sabe aquilo, tranquilo, mas e na hora de fazer, como é que é? Muito, muito, muito obrigada. Vocês esclareceram muitas dúvidas, algumas que eu nem sabia que eu tinha, na verdade. Não, muito obrigada pela presença e pelo tempo de vocês, viu? Foi muito esclarecedor, de verdade. Assim, Giovana, a gente trouxe aqui mastigadinho já, porque... E assim, vocês ouviram o que a gente falou, possivelmente vão, se forem rever, enfim, ou eu posso até mandar os slides para vocês também, para facilitar. Ele, inclusive, está no acesso do Canva do próprio Educar, porque eu fui lá pegar as cores e tal, eu entrei no Educar, desculpa eu ser um pouquinho xereta aí, mas tá lá também se quiserem editar, enfim, no futuro. Mas assim, as coisas que a gente passou aqui hoje é mais o ideal de como a gente conseguiu fazer. Claro que na prática não se iludam que vai ser tranquilo e tal. Cada turma é uma turma. Então, primeiro, não cheguem com uma expectativa, vai dar tudo certo, e também não cheguem loucos com medo que vai dar tudo errado, que eu não sei nada. Não. São estudantes, que nem a gente é estudante, e eles estão lá, eles querem ouvir o que vocês estão... que vão passar, sabe? Então, não fiquem nervosos e vai dar tudo certo, vai ser bem legal. Perfeito. Muito obrigada, guris. Mais uma vez. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Queria reforçar os agradecimentos ali, enfim, eu não sei nem descrever assim palavras, é muito bom mesmo. Eu estava conversando com o Pedro outro dia e ele comentou que a ideia é, nesse primeiro momento, vincular essa gestão do CAR, o Educar, para que a gente possa dar um início, né? Mas que depois ele ganhe vida própria mesmo, assim como a Toga ganhou no passado, e hoje é um projeto absolutamente desconectado do CAR, e que o Educar também siga esse caminho e que a gente possa seguir fazendo esse tipo de ação nas escolas
ad eternum aí, porque isso é realmente muito importante. Quando eu fiz estágio da licenciatura, eu fazia em escolas de educação, de ensino fundamental, na maioria, né? E às vezes a gente pegava os alunos lá na Restinga para ir para o centro fazer o percurso do museu que eu fazia, e quando eles vinham o Guaíba, eles, nossa, olha o mar, sabe? Então são pessoas que às vezes nem saem daquela realidade e realmente não têm a menor ideia do que se passa fora da realidade da comunidade deles. Porque é bem isso que vocês falaram, são escolas que às vezes não têm estrutura nenhuma, são famílias que não têm estrutura nenhuma. A minha irmã é orientadora numa escola na Restinga, de ensino fundamental também, e as coisas que ela conta, assim, das violências que eles sofrem, da falta de recurso, de aluno não ter, de aluno ir para a escola, não porque quer ir para a escola, de aluno ir para a escola porque tem que comer, porque se ficar em casa não vai ter o que comer durante o dia. Então, assim, é essa realidade que a gente vai encontrar, talvez não tão gritante assim, porque não sei se tão gritante assim, isso vocês mesmos podem nos dizer, mas a gente tem que ter muito, a gente tem que estar muito consciente que essa é a realidade que a gente vai encontrar, é muito diversa da nossa realidade, e que a gente tem que ter esse olhar de empatia, e é justamente isso que vocês falaram, entender que nem todos eles vão ter as informações, nem todos vão ter os mesmos acessos, e que a gente pode mostrar que sim, é possível, que eles podem, que existe essa possibilidade, e que existe um futuro, sabe? E até no início assim, do planejamento, o Pedro falava que uma intenção secundária do Educar seria até diminuir um pouco da evasão escolar, porque no momento em que tu cria, que tu tem uma perspectiva de que tem um futuro, tu sente, tu entende que a educação é importante, tu entende que tu não precisa sair do ensino médio, enfim, se tu puder, né, manter o ensino médio, trabalhar e tudo mais. Mas é isso, acho que a professora Ju quer falar um pouquinho. Até só antes, só para não perder essa questão, isso da questão da evasão era uma coisa que a gente estava pensando até para 2020, de envolver a comunidade também por causa disso. E também a questão de, eventualmente, fazer atuações no 8º e no 9º ano, porque o que a gente observava, que acontecia às vezes, que os professores relatavam, ou a direção, enfim, ou até os próprios colegas, às vezes falavam que tinha pessoas que iam até o 8º, 9º ano e saíam do colégio porque precisavam trabalhar, precisavam sustentar. Isso, inclusive, é outra coisa. E que até na Restinga foi, se eu não me engano, foi uma das últimas escolas que a gente foi. As duas, acho que a gente fez atuação em 2 escolas lá. E, se eu não me engano, foi mais para o final ali de 2019. E mesmo a gente já tendo uma prática muito grande, já está quase nessa fórmula ideal ali, mesmo assim a gente teve mais dificuldade lá. Por quê? Porque era uma realidade muito diferente. Muitos alunos às vezes saíam do colégio, iam trabalhar e não estavam querendo saber de universidade depois. E é a realidade, tipo, a gente não tem como mudar isso do dia para a noite. É difícil também criar uma conexão quando às vezes a pessoa não está interessada no que está ali expondo, né? Mas, enfim, tipo, é o que eu falei, cada escola é de um jeito, cada bairro é de um jeito, cada atuação é de um jeito, e o importante é vocês não desanimarem se alguma coisa der errado, não se desesperarem, porque na próxima vai dar certo, e com o tempo vocês vão aperfeiçoando aí a prática, e acho que tem tudo aí para o projeto seguir passos largos, assim. Professora, se quiser falar. Oi, queridos, me escutam, né? Sim. Ai, muito legal revê-los, assim, acho que compartilho um pouco da sensação dos colegas aí que comentaram bastante no chat. Eu fiquei pensando em que medida a gente podia fazer um caminho reverso também, né? E fiquei pensando em compartilhar, de repente, se o pessoal quiser comentar também com os guris, que na semana passada, eu acho que foi, né, que a gente recebeu aqui o relato da Lu,
que também foi tão inspirador quanto o relato que vocês nos trazem, e só queria compartilhar um pouco com vocês essa ideia, né, de que ela também estava lá super engajada numa iniciativa que a gente pode chamar de extensionista também, né, enfim, trabalhando com meninas lá, pretas, essa dimensão da valorização de si e tudo mais, e no fim das contas, a Lu acabou transformando isso num projeto de mestrado que nem ela esperava que fosse tão bem acolhido, e chegou a ser tão bem acolhido pela Exefid, a instituição dela, que acabou se tornando um projeto de doutorado, enfim, né? Só um pouco para, em alguma medida, capturar os corações de Henrico, que está considerando, eu acho, né? E de Lucas, que eu sei também que é um pouco do projeto do mestrado dele, seguir pensando em educação, né? Então, acho que, mais uma vez, para mostrar essa sinergia desses 3 pilares, né? Como não é pouca coisa essa disposição para a gente viver a universidade para além só da sala de aula, né? Que só a sala de aula não é pouca coisa, mas que tem muitas outras coisas que nos ajudam a dar sentido para isso, tudo que a gente faz. E só, assim, para agradecer, eu acho, né? Dizer que tomei 20 páginas de anotações aqui, e estou alinhada com a Carol, que acho que a gente tem uma porção de coisas para seguir pensando. Eu acho que foi uma super formação para a gente, assim, acompanhar essa generosa partilha de passos que vocês adotaram e foram construindo juntos, assim, né? Acho que vejo muito a fala de vocês muito nesse sentido de método mesmo, né? Vocês foram lá, tinham um sonho no começo, foram lá, tentaram, fizeram, foram construindo ajustes para parar arestas e tentar aperfeiçoar. Então, achei muito legal esse caminho partilhado, assim. E achei legal vocês chamarem isso de uma fórmula mágica. Fico pensando que é isso, né? Assim, vocês nos facilitam muito o serviço, mas em alguma medida a gente também tem que construir os caminhos desse nosso grupo, né? É possível que algumas coisas, a gente tem que conversar com a Praia, né? Aprender melhor os instrumentos que agora estão, atualizar o manual que vocês já vinham usando para as demandas e para as novas políticas que a URGS tem, que a gente espera que estejam mais consolidadas, como vocês bem disseram, né? Enfim, que possam chegar mais longe e ajudar a democratizar ainda mais os caminhos de acesso e de permanência, mas que também isso funcione para esse grupo, né, de alunos que a gente tem agora para fazer acontecer as coisas e construir as nossas fórmulas mágicas também, né, a partir desse super atalho que vocês generosamente nos mostram. E outras coisas que fiquei super achando legal, assim, dos mapas, dos manuais, assim, a gente vê muito serviço mesmo, né, tem muito trabalho que a gente está vendo, assim, que foi feito. Então, ponto 1, achei legal a chamada responsabilidade aí, achei bem prof. Acho que é isso, né, para a gente fazer um serviço legal, para a gente se sentir pertencendo a um projeto, também depende das condições que a gente consegue disponibilizar de tempo para se engajar no projeto. Então, acho importante, assim, a gente saber disso e construindo esses caminhos para a gente colocar sentido no projeto também, na nossa participação no projeto. E, assim, uma coisa bem da atuação, enfim, achei muito, muito bonito isso que apareceu vários momentos da fala de vocês. Eu anotei em aspa de uma fala do Fopa aí, que apareceu com sempre muita humildade, tem que respeitar quando eles não querem se engajar na atividade e tudo mais, né? Acho que isso tem um valor de método mesmo, de fazer as coisas, de viver a extensão, que não é pouca coisa também, né? Acho que é isso. Vocês têm, inclusive, materiais para mostrar em pesquisa, publicar sobre como que a gente faz métodos de extensão, assim, de um jeito bonito, com resultados muito bem documentados, como a gente pode ver pelos drives ainda, né? E sobre o sonho interrompido também, desculpa a palestrinha, só porque estou emocionada com tudo isso, mas sobre sonhos interrompidos, acho que são caminhos futuros, né?
e caminhos que não necessariamente se interromperão para sempre. Acho que é um convite para a gente pensar, um convite para vocês se reengajarem com a gente. E assim, acho que é muito importante isso também sobre essa disposição para interações de longa duração, né? Acho importante que vocês reconheçam isso, que quando a gente se insere topicamente, a gente arrisca esses limites que são naturais, razoáveis, a gente não tem como saber se efetivamente chegou em alguém ou ficou em alguém, né? Toda essa disposição de troca. Então, atuações que pretendam ser um pouco mais permanentes, por exemplo, o cuidado de não vincular só a gestão, mas que a própria gestão, né, se disponibilize a passar adiante, enfim, acho que importa, acho que talvez seja um pouco da minha responsabilidade aqui também, né. Mas então só beijos, gratidão. Eu queria fazer uma última pergunta. Como é que foi a apresentação de vocês no salão de extensão? Como é que vocês apresentaram o projeto? Ou vocês fizeram uma pesquisa em cima de algum ponto específico do projeto para apresentar? Como é que foi isso para vocês? Assim, naquele ano era tudo virtual, né? Foi 2020. Então, foi o primeiro ano de SIC e salão de extensão bem virtual. Inclusive, eu tenho várias críticas sobre isso, mas vamos deixar para outro momento, para outro espaço. Então, era um vídeo de 5 minutos, entendeu? E aí, como tem projetos, por exemplo, se não me engano, o Gaire, ele é o Gaire, né? Ele é um projeto do SAJU, ele atua com advocacia para pessoas imigrantes. Agora não sei, desculpa, eu não sei qual é o vocabulário exato, mais correto, mas enfim. E aí eles têm um projeto no Gaire que eles vão nas escolas, falam sobre algumas coisas. Então, o Gaire funciona assim, e daí, se eu não me engano, e outros projetos funcionam assim, e aí eles fazem em cima dessa atuação específica. Não é o caso do Educar, naquele ano. Não é que não possa ser, mas naquele ano não era, a gente não tinha algo assim que era separado como é que eu posso dizer, do objeto central do projeto, entendeu? Então a gente falou sobre o objeto do projeto, todos os resultados dele, sim, tá no Drive. O que a gente fez, como a gente construiu, por quê, tudo. Acho que tá o vídeo lá, o vídeo também tá no site do Salão de Extensão daquele ano. Aliás, o Drive... Não, a gente não fez. Eu já respondo essa pergunta um pouco melhor. Mas o Drive, por favor, assim, tá tudo organizadinho no Drive, tá tudo ali, tá tudo... Tipo assim, usem e abusem do Drive, assim, porque ele ajudava bastante, e acho que é uma ferramenta que pode ajudar bastante, assim, vocês. Eu não sei se vocês liberaram o acesso ao Drive para todos os membros, se tá mais para coordenação, mas enfim, aproveitem dele, que ele facilita bastante o trabalho, e tá lá o vídeo, acho que tá lá o material que a gente usou no evento de São Paulo, tem uma série de coisas, assim. Sobre se a gente usou turma de noite. Não. Este a gente não atuou porque a gente decidiu atuar só em escolas de ensino médio, né? Naquele momento. Sobre as turmas da noite, teria que ver, até porque eu não lembro. Henrique, tu lembra se alguma das escolas que a gente foi tinha turma de noite? Tinha. Eu acho que tinha uma ou duas. Eu acho que tinha uma no Sarandi, tenho quase certeza. E na Restinga, talvez também. Mas eu não tenho certeza. Mas a gente acabou não atuando de noite até ir, né? Uhum. Por limitação. Mas geralmente é EJA que tem de noite. Eu acho que é para o pessoal da faixa etária ali, primeiro, segundo, terceiro ano. Não. Aí eu acho que é só de manhã mesmo. Sobre município de Fora de Porto Alegre, era uma das coisas que a gente também pensou, né? Porque, enfim, a gente sabe que muitos estudantes de Porto Alegre da região estudou ali, ou enfim. Mas, de novo, tem escolhas que a gente tinha que fazer por conta das nossas limitações práticas, infelizmente.
E no momento ali a gente não conseguiu fazer atuações fora de Porto Alegre. Para aquelas tinha- 9 escolas ali, mas por todos os critérios que a gente tinha escolhido. Mas era algo que Tinha- também estava na nossa mente, assim, de Tinha até a longo alguns, prazo estender. tinha até alguns bairros em Porto Alegre mesmo que a gente sabia que precisaria de um projeto assim. Só que a gente também, por essas escolhas que a gente acabou tendo que fazer, a gente não conseguiu. Tinha o Lami, que o Fopa falou, tinha a Lomba do Pinheiro, tinha a região das ilhas ali, que, enfim, eu não sei até se nas ilhas a gente chegou. Eu não sei se tem Tem uma escola nas escola. ilhas. Tem uma né? escola. Uhum. Mas, enfim, são regiões assim que com certeza precisariam de uma atuação e que seria importante, mas para a quantidade de pessoas que a gente tinha, para as limitações, falta de auxílio financeiro, tipo, não, a gente não tinha como querer abraçar o mundo também, porque a gente ia querer fazer tudo, não ia conseguir fazer nada. Então, a gente foi fazendo da forma como a gente conseguia, com as limitações que a gente tinha. Não sei se tem mais alguma questão. Vamos, professora Juliane, antes da senhora sair, vamos só fazer a fotinho. Se o pessoal puder abrir a câmera e eu já faço o print aqui. Poxa, com senhora é difícil, Carol. Ai, desculpa. É só por... Nem sei por quê, porque eu acho que tu é mais nova que eu, né? Só um pouquinho, todo mundo rindo. 1, 2, 3 e... Aí, deixa eu fazer de novo. Só um minutinho. Feito, obrigada, gente. Será que não é de convidar mais gente para abrir? Não sei se eu estou vendo todo mundo que está podendo, às vezes, não faz Eu tudo. convidei, mas o pessoal não abre, o pessoal é meio tímido. Ah, tá, desculpa. Alguns... Eu consegui pegar 8 pessoas com a câmera aberta, então tá bem. Acho que a Duda também tirou print, tá valendo. Um deles vai sair bom. Muito Então, obrigado, tá, gente. muito obrigada Muito mais uma convite, vez. obrigado pela paciência aí, também falamos 2 horas quase. Não, foi ótimo, nossa. Foi realmente... E assim, pessoal, o que precisarem, a gente tá Só aí. chamar. Só chamar aqui. Já adicionei vocês dois no Instagram, qualquer coisa eu chamo vocês. Tá. Se quiser escrever esse artigo aí, Juliane, a gente conversa também. Falamos certo, beijos. Tá bom, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, viu, guris? Boa tarde, bom sábado.